manguezal é considerado um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, característico de regiões tropicais e subtropicais, e está sujeito ao regime das marés, denominado por espécies vegetais típicas às quais se associam aos outros componentes vegetais e animais. O ecossistema do manguezal está associado às margens das baías, barras, enseadas, desembocaduras de rios, lagunas e retranças costeiras, onde haja encontro de águas de rios com a do mar, ou diretamente expostos à linha da costa. A cobertura vegetal, ao contrário do que acontece nas praias arenosas e nas dunas, instala-se em substratos de vasa de formação recente de pequena declivicidade, sob a ação diária das marés de água salgada ou salobra. A riqueza dos ecossistemas costeiros faz com que essas áreas sejam grandes berçários naturais, tanto para as espécies características dos ambientes, como para peixes e outros animais que migram para as áreas costeiras durante, pelo menos, um ciclo da fase da sua vida. Os mangues são espécies vegetais encontradas nos manguezais e estão localizados no ecossistema de regiões litorâneas. O Brasil, para apresentar uma grande ampla costeira, registra uma presença de grande quantidade de manguezais em seus territórios. Eles se estendem do Cabo do Orange, no Amapá, até a cidade de Laguna, em Santa Catarina, ocupando a área superior de 1,2 milhão de hectares, equivalente a 15% de todos os mangues existentes do mundo. Em virtude da inconstância do equilíbrio entre a água doce e a água salgada no ambiente, a vegetação predominante é halófila, que se adapta às variações de sal na água, e pneumaltófora, que respira pelas suas raízes aéreas, aquelas que se encontram na água. Os solos dos manguezais se caracterizam por ser úmido, salgado, lodoso, pobre em oxigênio e muito rico em nutrientes. Pode-se possuir grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, por muitas vezes apresenta um odor característico, mais acentuado se houver poluição. O manguezal é um bioma de extrema importância para a reprodução de um grande número de espécies marinhas, terrestres e de água doce. Por isso, é conhecido como o berçário da vida. Quase todos os animais associados ao manguezal estão de alguma forma sujeitos às variações diárias do ambiente impostas pelas flutuações das marés, de forma direta ou indireta. Assim como as plantas, os animais que habitam o manguezal possuem adaptações para filtrar a água, controlar a entrada de sal em seus sistemas internos ou eliminar os excessos desse elemento quando necessário. A fauna típica do manguezal é composta principalmente por crustáceos, como os camarões, caranguejos e os siris, por moluscos, como as ostras e os terredos, por peixes, além de uma variedade de organismos planctônicos, por mamíferos, como os peixes-boi e os dugongos, além de animais terrestres, como os jacarés, as cobras, as iguanas, os insetos e os ácaros. Ao contrário de outras florestas, os manguezais não são muito ricos em espécies, porém se destacam pela grande abundância das populações que neles vivem. Por isso, podem ser considerados um dos mais produtivos ambientes naturais do Brasil. Por conta da extensão territorial na qual estão localizados os manguezais, estes apresentam características diferenciadas, sendo aceitas 4 caracterizações de manguezais diferentes: o mangue vermelho, o mangue branco, o mangue preto e o mangue de botão. Os manguezais possuem pequenos arbustos e plantas que se adaptam e desenvolvem em locais alagados e com alto teor de salinidade. Além disso, estão presentes também gramíneas que se desenvolvem junto ao solo, samambaias, bromélias, hibiscos, todas sendo plantas de boa adaptação aos solos encharcados. São comuns nos mangues os pneumatoforos, especialmente nos mangues pretos e brancos, os quais são plantas que possuem parte das suas raízes para fora do solo, expostas ao ar durante as marés cheias, podendo assim conseguir oxigênio para sobreviver. Essas plantas realizam uma troca de gases com o ambiente externo. Além disso, algumas plantas possuem também lenticélias, as quais são órgãos de arejamento, que permitem que as plantas respirem. Além disso, algumas espécies possuem glândulas que têm como função expelir o excesso de sal absorvido pelas plantas. Mangue vermelho, características de solos lodosos com raízes aéreas.
Mangue branco, encontrado em terrenos mais altos, com solos mais firmes e associado a formações arenosas. E mangue preto, assim como o mangue branco, possui raízes radiais só com os pneumatoforos, estruturas que auxiliam na troca gasosa, mais desenvolvidos em um maior número. Os mangues apresentam adaptações que lhes permitem sobreviver num ambiente com características estressantes como o manguezal. As raízes áreas são adaptações para o solo pobre em oxigênio. Nos mangues pretos brancos, as raízes emergem debaixo do sedimento em direção ao ar. E mesmo durante a maré cheia, suas extremidades ficam expostas ao ar, possibilitando as trocas gasosas. Essas raízes são chamadas de pneumatóforos. Já o mangue vermelho apresenta expansões no caule principal, contendo lentículas, que são buracos por onde são feitas trocas gasosas. Para eliminar o excesso de sal, as árvores do manguezal apresentam glândulas em suas folhas, por isso são chamadas de plantas halófitas. Para a germinação em ambiente aquático, os mangues apresentam uma importante característica, a viviparidade. As sementes germinam ainda presas à planta-mãe e são liberadas em um estágio de desenvolvimento chamado propágulo. Os propágulos acumulam grande quantidade de reservas nutritivas, que permitem sua sobrevivência até encontrarem um local adequado para sua fixação. Bom, de todos os ecossistemas, o manguezal ele é um dos mais produtivos, onde eles produzem mais de 95% do alimento que o homem captura do mar. E também é o mais vulnerável aos efeitos do desenvolvimento econômico e do crescimento desordenado das populações humanas. Então, o uso sustentável desse ambiente é fundamental para que ele exerça seu papel ecológico e econômico. Então, pelo fato do manguezal ser altamente produtivo, garantindo alimento e proteção de condições de reprodução e crescimento a muitas espécies de valor comercial, a sua manutenção é vital para a subsistência das comunidades pesqueiras que vivem no seu entorno. Então, é muito necessário a gente sempre visar o uso sustentável e sem ações que possam poluir e degradar esse ambiente dos manguezais, né? Porque, como já dito anteriormente, a população que vive ali exerce a pescaria por subsistência, ou seja, ela se alimenta e consegue viver a partir das ações feitas nos manguezais, até para conseguir o seu próprio dinheiro. E a gente pode citar como utilização dos manguezais de forma mais sustentável seriam as atividades que podem ser desenvolvidas, né, sem causar prejuízos, como a pesca esportiva e subsistência, o cultivo de plantas ornamentais, orquídeas e bromélias, criações de abelhas para a produção de mel, desenvolvimento de atividades educacionais para pesquisas científicas, turísticas ou até mesmo recreativas. A partir de uma pesquisa feita e reportada pelo G1 de Pernambuco, o Brasil perdeu 20% dos seus manguezais em 17 anos. E isso se dá principalmente pela ocupação imobiliária, tanto pela causa do crescimento do turismo e instalação de novos resorts, hotéis, pousadas, como também pela ocupação das comunidades, e que algumas dessas comunidades vulneráveis acabam sendo pressionadas e passam a ocupar as margens dos manguezais, construindo as suas casas com a madeira do mangue. No passado, a extensão dos manguezais brasileiros era muito maior. Muitos portos, indústrias, loteamentos e rodovias costeiras foram desenvolvidos em áreas de manguezal, ocorrendo uma degradação do seu estado natural. É uma pena que esse tão importante ecossistema sofra intensa exploração pelo homem, que retira mariscos, ostras e peixes em quantidades elevadas. Derrubam-se árvores para a extração do ranino da casca e para fazer carvão. O mangue é alvo de especulação imobiliária, que aterra suas áreas para a construção de casas, marinas e indústrias. Suas águas são alvo de esgotos domésticos e industriais. O manguezal foi sempre considerado um ambiente pouco atrativo e menosprezado, embora sua importância econômica e social seja muito grande. No passado, essas manifestações de aversão eram justificadas, pois a presença do mangue estava intimamente associada à febre amarela e à malária. Embora essas enfermidades já tenham sido controladas, a atitude negativa em relação a este ecossistema pendura
expressões populares em que a palavra mangue, infelizmente, adquiriu o sentido de desordem, sujeira ou local suspeito. A destruição gratuita, a poluição doméstica e química das águas, derramamentos de petróleo e aterros mal planejados são os grandes inimigos do manguezal. Nos manguezais, as condições físicas e químicas existentes são muito variáveis, o que limita os seres vivos que ali habitam e frequentam. Antigamente, quando ninguém dependia dos caranguejos para sobreviver, os bichos eram capturados só na época da andada, quando são menos ariscos e saem de suas tocas, caminhando vagarosamente totalmente vulneráveis. O estranho comportamento está ligado à época de reprodução. No litoral baiano, dizia-se que andava ao atá, o mesmo que andar à toa ou às tontas. Hoje, a população litorânea, que vive quase exclusivamente da coleta dos caranguejos, são chamados de povos da lama. Hoje em dia, a distribuição tão ampla dos manguezais no estado do Norte e do Sul mostra que esse bioma é pouco afetado pelo clima e suas características se devem predominantes a fatores edáficos, isto é, relativos ao Sol. Este é formado por areia fina e lodo e apresenta teor variado de sal, dependendo da sua proximidade e contato com a água do mar. Bom, esse foi o nosso trabalho e espero que tenham gostado.